Meus caríssimos irmãos sacerdotes, diácono, meu irmão e minha irmã que nos acompanha do seu lar junto com a sua família. E chegamos ao domingo de Páscoa, ao domingo da ressurreição do Senhor. Passo a passo, durante toda a Quaresma, podemos voltar mais uma vez a nossa atenção sobre aquilo que constitui o núcleo de nossa fé. Sabe qual é? Qual será que é o núcleo da fé cristã? Conversávamos ainda ontem sobre isso. É caminhar com Jesus. Caminhar com Jesus Cristo é o núcleo de nossa fé. Passando durante a Quaresma e nessa Semana Santa, percebemos que Jesus passou pela rejeição, passou pelo sofrimento, um sofrimento injusto. Percorremos com Jesus o caminho que cada homem e mulher experimenta em sua vida. Quem de nós não tem dores? Quem de nós não sofre injustiças? Quem de nós? Podemos descobrir ao longo desta Quaresma e desta Semana Santa como viver aquilo que todos vivem. Isto é, podemos distinguir a diferença entre a possibilidade de eu me revoltar ou eu ofertar o meu sofrimento a Deus, como fez o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo ofertou o seu sofrimento para que ele pudesse tornar-se salvação para nós. Do mesmo modo, nós, ao invés de nos revoltarmos contra os sofrimentos que encontramos ao longo de nossa vida, podemos oferecê-los a Deus em expiação de nossos pecados, do mundo inteiro, aceitando também as dificuldades que encontramos ao longo de nossa vida. Recordemos que quando Deus revelou o seu nome a Moisés, ele o fez com estas palavras: Moisés, diga aos israelitas quem eu sou. Sou Javé. Javé, nome estranho, mas que significa, entre outros, você saberá quem eu sou. Ora, hoje, no dia da Páscoa, sabemos quem é Deus. Sabemos. Jesus Cristo, Filho de Deus, nos revelou que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E na pessoa de Jesus hoje, encontramos essa revelação. Portanto, Jesus é o Senhor. O nosso Deus é um Deus que se descobre enquanto a gente caminha com Ele. Nunca antes disso e nunca deixando pela metade. Se nós não rezamos, nunca vamos querer rezar. Se nós não queremos caminhar com Jesus, nunca o encontraremos. Quando rezamos, sentimos dificuldades. Quando caminhamos com Jesus, sentimos dificuldades. Mas é um processo, é um caminho. Por quê? Porque a nossa fé em Jesus, o caminhar com Ele, não é uma simples ideologia. Não é um sistema de pensamentos morais ou éticos. A nossa religião, a nossa fé, não é sequer uma série de ritos com os quais se pretende elevar o espírito humano. Qualquer religião é um movimento do homem que tenta se aproximar de Deus de um modo ou outro. Mas a fé que nós professamos
é bem mais do que isso. Não é uma simples religião. Não é uma simples tentativa de ligar-se com Deus. A fé que professamos é uma atitude de vida, a qual brota em nós passo a passo, enquanto se caminha até o fim com aquele que os evangelistas nos deixaram. Quem? Jesus Cristo. Reforço aqui. A nossa fé é caminhar com Jesus Cristo ao nosso lado, fazer caminho com Ele, perceber que Ele está conosco, deixar que Ele faça parte em nossa vida. Isto é a nossa fé. Para entender melhor isso que eu acabei de falar até agora, além das belas leituras que nós escutamos, permita-me concentrar um pouquinho no Evangelho que acabamos de ouvir, que tem todos os pontos também destacados pelas leituras de hoje. Qual é a primeira cena? Lembra do Evangelho? A primeira cena, nós temos 3 personagens. O ambiente, esqueça um pouco o ambiente neste momento do túmulo, esqueça. Vamos nos fixar nos 3 personagens. Quais são? Madalena e os 2 apóstolos, João e Pedro. Os 3 estão diante de um fato. O evangelista João, o autor deste evangelho, ele viu nos 3 personagens mais do que simples espectadores. E junto com o evangelista, podemos descobrir 3 maneiras diferentes de se aproximar daquele evento sem o qual, sem a ressurreição, estou falando exatamente da ressurreição, sem a qual a nossa fé seria reduzida a uma simples filosofia religiosa. Se não houvesse a ressurreição, repito, a nossa fé seria uma simples filosofia religiosa. O trecho do Evangelho que nós acabamos de ouvir, ele está cheio de simbolismos, porque os sentimentos mais profundos que experimentamos, não sei se você percebeu, dificilmente conseguimos expressar com palavras. Diante de um sentimento muito forte, normalmente as pessoas afirmam: estou sem palavras, eu não sei o que dizer. É por isso que o simbolismo é tão forte. Quando alguém recebe uma flor, por exemplo, mesmo com tão pequeno valor comercial, a pessoa recebe muito mais do que uma flor. Recebe junto com aquela flor um sentimento de carinho, um sentimento de amor, um sentimento de gratidão que não tem preço. O simbolismo daquilo que vem junto com a flor é mais precioso do que a própria flor. Por isso, o evangelista João coloca neste evangelho pequenos diamantes que precisamos encontrar. Vamos a eles. Qual é a primeira figura? Madalena. Ela foi ao túmulo sozinha ou acompanhada? Sozinha. O que ela foi fazer? Ela estava buscando o seu amado, estava buscando o seu Senhor, aquele a quem devia tanto de sua vida, aquele que com um gesto de amor lhe havia devolvido a dignidade e a vontade de viver. Ela foi sozinha, uma solidão que deixava transparecer a sua dor pessoal única, perder o seu amado, aquele que lhe devolvera o sentido de sua vida, a sua dignidade. Nada podia confortar o seu coração. E o que o evangelista vê em Madalena? Ele vê a dimensão da fé, que é o amor apaixonado,
singelo, resposta grata e sem limite a um Senhor conhecido como alguém que ama sem julgar. O dela, o de Madalena, é um amor que une intimamente, é uma fé profundamente humana, forte, carregada intensamente. Contudo, a fé de Madalena é ainda uma fé, entre aspas, da noite, quando ainda não há luz. É uma fé que está bem perto da luz, mas ainda não é luz. Madalena foi com a certeza de encontrar o quê? Um cadáver. O seu cadáver. Aquele cadáver amado. Mas não foi para encontrar Jesus ressuscitado. Por isso, ela estava próxima à luz no seu amor por Jesus Cristo, mas não estava na verdadeira luz. Vamos para uma segunda cena para entender. A quase luz de Madalena é também a quase luz da comunidade dos apóstolos. Como gosta de fazer em suas narrações o evangelista João, às vezes ele deixa situações em suspenso para que o leitor sozinho se dê conta e aprofunde o mistério. Aquilo que eu vou falar agora, confesso, eu não aprendi quando fiz a minha teologia. Naquele momento a exegese não tinha dito isso. Eu fui aprender muito mais tarde. E eu tenho certeza que a maioria das pessoas ignora o detalhe da ressurreição que eu vou contar agora. Era costume naquele tempo ungir com perfumes mortuários, como a mirra, os cadáveres. Evidentemente, por questões religiosas, não fora possível dar a Jesus uma sepultura adequada ao seu cadáver, porque, como descrevem outros evangelistas, Madalena tinha sido descrita em ato de trazer consigo estes perfumes. Mas não é assim. Na verdade, Maria Madalena tinha em mente no seu coração o vazio de sua perda. Ela tinha perdido o seu ser amado, o seu Jesus Cristo. E ela vai ao sepulcro por essa razão. Para ela e para toda a comunidade, disse eu há pouco, é quase dia. Por quê? Porque ninguém, nem Maria Madalena, nem João, nem Pedro, nem os outros apóstolos, tinham levado a sério as palavras do Senhor em Betânia, quando a irmã de Lázaro ungira Jesus com nardo. Naquela ocasião, lembram que Judas disse? Judas Iscariotes, o traidor, considerou um desperdício usar aquele caríssimo perfume. Mas o que Jesus disse naquele momento e aos seus apóstolos e à comunidade reunida? Deixem que ela faça, que ela unja com nardo a mim, que ela guarde isto para o dia da minha sepultura. Procurem guardar os termos que eu estou dizendo para que eu afirme aquela novidade que eu disse há pouco. Mirra é uma coisa, nardo é outra coisa, é um outro perfume. E aqui Jesus diz, guarde para o dia da minha sepultura. Ora, se se tratasse de mirra ou outros perfumes, seria compreensível imediatamente a expressão de Jesus, que nesses termos significaria a sua morte. Mas Jesus não falou de morte, Jesus falou de sepultura. Mais ainda, e aqui que é a diferença, o nardo é um perfume usado para matrimônio, nunca para um defunto.
e os pés de Jesus foram ungidos com nardo, não para a sepultura, mas para a vida. Qual que é a lógica que está por trás disso? Agora vem um detalhe mais interessante ainda. O que é a Páscoa? A Páscoa é o matrimônio definitivo, o matrimônio da vida sem fim entre o Senhor e a sua comunidade. A Páscoa de Jesus é a superação, é a ruptura de todos os limites para que o Senhor pudesse continuar a agir no mundo através deste amor fecundo, que somente pode ser comparado a um matrimônio entre Ele e a sua comunidade de fé. Mas, seu bispo, o senhor não falou ainda do detalhe tão interessante. O detalhe interessantíssimo, mais do que eu falei até agora, vem aqui. Um curioso detalhe nos faz penetrar ainda mais na compreensão do evento que João teve, ou seja, quando ele entrou, viu e acreditou. O que João viu? Um túmulo vazio, lençóis e faixas. Agora vem o interessante. Ao indicar o pano com o qual foi envolvido o cadáver de Jesus, João faz isto usando um termo que não era comum para um defunto, para ser colocado para um cadáver. O pano é um lençol e o substantivo usado na língua original não indica um pano qualquer, mas indica um conjunto de lençóis de linho usados na noite de núpcias de um casal. Lençóis que eram perfumados com aloés e cássia. Portanto, o que envolveu o corpo de Jesus Cristo não era uma mortalha comum usada para cadáveres, mas eram lençóis usados para uma noite de núpcias. Assim afirma São João. Ou seja, quando Jesus anuncia lá junto à família de Lázaro, ele já anunciava a sua ressurreição. E por isso ele tinha sido ungido com perfume de nardo, que se usa para lençóis, para a noite de núpcias, significando o matrimônio entre Jesus e a sua comunidade de fé, entre Jesus e todos nós, porque o amor de Jesus pela comunidade dos fiéis é um amor fecundo, é um amor que gera vida, como um amor verdadeiro que existe entre um casal apaixonado que gera filhos. O amor de Jesus é um amor fecundo. É impressionante, não é? Mas eu não falei nada ainda dos nossos dois apóstolos. Em toda a narração, se pode intuir o sentimento que João tinha no coração naquele dia. Pedro e João saíram correndo pela manhã. De repente, o que acontece? João não se importa mais com Pedro, mas por sua conta, ele corre. E corre rápido. Deixa Pedro para trás. Por que será? Vamos fazer uma análise humana aqui? Percebe-se aqui quase que uma pequena revanche entre João e Pedro. Por quê? Porque Pedro havia traído o Senhor. Pedro tivera medo até da palavra de uma serva, que por sinal naquele tempo, como era mulher e serva, não tinha valor perante nenhum na sociedade, tanto que aquela serva nem se atreveu a entrar no pátio do Sinédrio, ela não podia entrar. Naquela corrida vertiginosa que deixava Pedro para trás, estava escondida em João a reação daquele discípulo que amava o Senhor, mas que percebera em Pedro que o tinha traído. João tinha seguido Jesus até debaixo da cruz, onde ninguém se atreveu a chegar a não ser as mulheres e a própria Maria, mãe de Jesus, pois elas
não seriam de alguma maneira atingidas pela reação dos judeus, mas os apóstolos sim. Mas, no entanto, só João permaneceu fiel. A narração nos faz sentir aqui uma grande pausa. De repente, o que acontece? João deixa de lado a sua rixa pessoal, a sua justa razão contra Pedro e o seu impulso pelo grande amor com o Senhor, e num gesto profundo de reconciliação, de paz e de confiança, ele para e deixa entrar primeiro Pedro. Por quê? Porque Pedro era o pescador em que o Senhor depositava a sua confiança. Atitude bonita do apóstolo João. Chegou primeiro ao túmulo, mas deixou para entrar no segundo momento. Tudo se passa em segundo plano quando o centro é Jesus. Quando Jesus é o centro de nossa vida, nós deixamos as rixas de lado, por amor ao Senhor, sempre. Concluindo, eis a comunidade de fé que vê o que a outros aparece somente como um túmulo vazio. Para muita gente, Cristo não ressuscitou. Para nós, Cristo ressuscitou porque nós temos um olhar de fé. Esta profunda unidade e comunhão que supera as questões pessoais, como a de João e Pedro, por quanto justas que forem, é a condição básica para que se realize também o matrimônio fecundo do Senhor com a sua comunidade de fé, para que o mundo tenha vida e tenha em abundância. E por fim, os dois apóstolos voltam juntos para Jerusalém e dispensam qualquer palavra. A alegria estava na sua vida e nos seus lábios. Cristo ressuscitou e está também em nossos lábios. Cristo ressuscitou. Amém.